do consumidor em relação à compra e venda de produtos e serviços, a garantia é um dos temas que mais interessam aos consumidores. Os produtos duráveis, como os eletrônicos, por exemplo, têm garantia legal mínima de 90 dias. Patriota Júnior, bom dia para você, meu filho. Vamos abordar esse assunto, mas vamos começar falando sobre internet. Porque se a gente compra aqui na loja, deu problema, a gente vai lá e troca. E quando o negócio chega pela internet, é fácil assim também, não? Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está com a gente aqui no Manhã Cidade. Existem algumas regras, né, que precisam ser compreendidas pelo consumidor, né, e respeitadas pelas empresas quando a gente fala de compras feitas pela internet, né, principalmente os eletrônicos. Você sabia, você que está ouvindo aí a Rádio Cidade, que você pode até pedir um abatimento proporcional do valor do produto? Por exemplo, comprei um celular, ele veio com a câmera quebrada, né, um defeito ali de fábrica, você pode pedir um abatimento aí. A empresa tem que dar, viu? A gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso agora com a Valéria Soares, está aqui ao meu lado. Ela é advogada em Direito do Consumidor e professora universitária. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. No geral, em compras feitas pela internet, né, quando a gente fala de eletrônicos, qual o prazo que as empresas têm que dar para a garantia? Bom dia, tudo bem? Veja, basicamente o que é que a gente tem? Primeiro, se a compra é feita pela internet, você tem 7 dias para devolver o produto no dia que ele chega para você. Chegou o produto para você, você tem 7 dias para devolver, independentemente dele apresentar qualquer defeito. No entanto, se ele é um produto durável, que são esses produtos que não se acabam só pelo uso, são produtos que não são de alimentação. Esses produtos você tem 90 dias para pedir a restituição do valor, para pedir o abatimento do valor ou para pedir, na verdade, um outro aparelho, caso ele apresente defeito. O que é importante ser ressaltado, esses 90 dias só começam a contar da data em que você descobre o defeito. Se o defeito for fácil de visualizar, é da data da entrega. Se o defeito for difícil de visualizar, só da data em que você descobre efetivamente esse defeito. Fica a critério do consumidor, então, ou a substituição, a restituição imediata do valor ou o abatimento, né? Exatamente, isso é importante. Não é do fabricante que fica essa escolha, não. Essa escolha é feita pelo consumidor. O consumidor é quem diz o que é que vai escolher. Mas quando é que o consumidor diz o que é que ele vai escolher? Ele entrega este produto, quando ele percebe que tem um defeito, ele vai entregar esse produto para o fornecedor. O fornecedor tem até 30 dias para resolver essa situação. Se dentro desses 30 dias ele não resolver essa situação, aí sim passa essa escolha para o consumidor e o consumidor pode escolher abatimento, um novo produto ou a restituição do valor pago. Agora, o que é que não está coberto pela garantia? Tudo aquilo que o próprio consumidor fizer com o produto. Por exemplo, derrubei o produto dentro da água. Ou, por exemplo, quebrei o produto, derrubei o produto, mau uso do produto, usei para uma coisa que não era devida, não li o manual, fiz algo que não era para fazer. Isso não está acobertado porque é uma chamada culpa exclusiva do consumidor. Mas fora isso, todos os defeitos estão acobertados. E quando a garantia é regida por um contrato, né, a chamada garantia contratual, aí fica a critério desse contrato, né, que é que está disposto lá, né? Exatamente. A gente tem essa garantia dos 90 dias, que é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas aí tem a possibilidade também de um contrato. É a chamada garantia estendida, muitas vezes. Essa garantia estendida aí depende muito do que está previsto no contrato, mas, via de regra, ela tem que ser favorável ao consumidor. Ô, doutora, a garantia estendida, né, ela começa após o término da garantia convencional, né, que a empresa dá, ou primeiro, como é essa questão? Via de regra, primeiro começa a garantia legal e depois a garantia estendida. O pessoal costuma fazer ao contrário, mas o que importa de fato é que o próprio consumidor ele esteja resguardado. Se ele estiver resguardado, está de bom tamanho. É importante dar aquela pesquisada, né, no que a empresa ali que está vendendo o eletrônico está oferecendo com relação a garantias, a prazos, a procedência, né, as avaliações de outros consumidores. Tudo isso é interessante observar, né? É muito importante que seja observado, principalmente nas compras feitas pela internet. Quando a gente tem compra feita pela internet, não tem jeito. Você observa as avaliações. Quanto melhor avaliado, maiores as chances de você não ter um prejuízo. Quanto pior avaliado, maiores as chances de você ter prejuízo.
Mas o importante é que, fazendo a compra pela internet, você tem até 7 dias para se arrepender. Não se arrependendo, você tem 90 dias para ter a restituição desse valor, o abatimento do preço ou a troca desse produto. Esse prazo de 90 dias, ele só começa a contar depois dos 30 que o fornecedor tem para substituir ou para corrigir esse produto. Renata tem uma pergunta lá no estúdio. Patriota, estamos te ouvindo, Renata. Patriota, o Luciano está perguntando aqui sobre a caixa do aparelho. Se ele deve guardar essa caixa durante o tempo da garantia. Tipo, se tiver que devolver, tem que ir com essa caixa. Veja, via de regra não se fala muito se tem que devolver com a caixa ou se não tem que devolver com a caixa. A parte boa de você ter a caixa é que muitas vezes a assistência não costuma ficar na cidade, ele costuma ficar São Paulo, Rio de Janeiro, então você tem que mandar esse produto para lá. A caixa também é importante por outra questão. Muitas vezes os fornecedores, eles falam que o consumidor, ele fez aquela questão no produto, ele derrubou o produto, ele não tomou cuidado com o produto. Quando você tem a caixa, já é uma demonstração de fato que o consumidor ele toma tanto cuidado com aquele produto que até a caixa ele possui. Mas é só uma forma, na verdade, de você demonstrar a boa fé do consumidor. Ô doutora, agora, essas regras, elas são aplicadas, seja para eletrônicos, ou, por exemplo, cosméticos, ou há regras diferentes, dependendo do item? Dependendo do item, tem regras diferentes. Quando você tem um produto chamado durável, que é o celular, que é o computador, esses você tem 90 dias de garantia. Quando você tem os chamados produtos não duráveis, que aí vem a maquiagem, perfume, aí você vem comida, esses produtos você só tem 30 dias de garantia a contar do momento em que você recebe esse produto. Por quê? Porque você vai usando, ele vai acabando, e aí são produtos que são facilmente contaminados. Agora o consumidor se sentiu lesado, né, buscou ali o seu direito legal e não conseguiu ter êxito. Qual a orientação para esse consumidor? Já de imediato acionar a justiça, procura o PROCON, o que é que faz? Vamos lá, a gente tem alguns meios para a defesa do consumidor, entre eles PROCON, e aí você pode buscar o PROCON. Outra situação, agora quando você busca o PROCON, isso é importante que você entenda. Mesmo que o PROCON ele estabeleça uma multa para esse fornecedor, essa multa não vem para o consumidor. Essa é uma multa que vai para o Estado ou para o município, dependendo de como é o PROCON. Mas você pode acionar a justiça. Aí você tem duas formas de acionar a justiça. Sem advogado, você vai no juizado especial, não precisa de advogado para isso, ou na justiça comum, aí você precisa de um advogado. Muito bem. Existem casos onde o consumidor chega a ser indenizado, por exemplo, porque a empresa não cumpriu com as obrigações? Vários casos, inclusive um dos casos que foi icônico, né, que agora não está acontecendo mais tanto porque já houve decisão, mas um dos casos era justamente uma empresa que vendia os celulares e não vendia os celulares com carregador. Essas empresas foram condenadas. Agora não está mais acontecendo porque já houve decisão contrária permitindo que essa venda pudesse ser feita. Tá certo. Obrigado pelas informações, a conversa aqui com a gente. Valéria Soares, advogada em Direito do Consumidor e professora universitária. Consumidor, fique atento, né, Renata, aos seus direitos com relação a essas compras, né, na internet. É com você. Valeu, Patriota. Um abraço para a Valéria também. 8h21.